Galil Frache Campos, diretor do Procon Amazonas, revela cuidados na hora da compra de itens da lista escolar, campeões nas reclamações e comércio com Pix e cartões. É um enorme prazer estar aqui, poder falar não só para o Norte, mas para o Brasil inteiro, e poder falar de coisas que afetam diretamente as nossas vidas, porque todos nós somos consumidores, como a gente vinha falando, e há uma necessidade, sim, de conhecimento de seus direitos. A gente só, como cidadão, cobra que seja cumprido um direito nosso quando a gente conhece que tem. Então, eu estou aqui com um papel esclarecedor, buscando sempre tirar as dúvidas, e vamos lá, né? Vamos para as perguntas. Balanço do Procon Amazonas em 2023. Bom, eu tenho que falar que nós conseguimos alguns avanços dentro da defesa do consumidor, não só no Amazonas, como no Brasil. Quando nós nos deparamos com a mudança do mínimo existencial no que diz respeito à pauta superendividamento por parte da Secretaria Nacional do Consumidor, aumentou o valor. Antes era aproximadamente R$300, agora nós estamos com o valor praticamente dobrado. Então, a gente tem ali uma garantia maior para o consumidor brasileiro, e é o consumidor que é hipervulnerável, é aquele consumidor que ele passa por sérias dificuldades. Ele não é sobreendividado simplesmente porque ele não tem dinheiro, mas porque ele está inserido numa condição social e econômica diferente. E por isso requer uma tutela do Estado, requer uma atenção maior do Estado, e aí eu digo Estado de um modo geral, todos os Estados brasileiros, a Federação como um todo. E, então, acho que isso é um avanço nacional. Agora, especificamente em relação às pautas locais, dentro do Amazonas, que é na qual eu tenho um papel, né, a ser desempenhado, eu acredito que nós tivemos avanços significativos. Nós tivemos, só no ano de 2023, o fortalecimento da defesa do consumidor no estado do Amazonas. Nós estamos com 4 PROCONs municipais, são 62 municípios, hoje nós temos 4 PROCONs municipais. A Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo do estado, reativou o PROCON municipal, então é um grande avanço na defesa do consumidor, tendo em vista que Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes e nós estávamos sem um PROCON municipal. Então, há uma necessidade dessa expansão dentro do estado do Amazonas, isso é um fato, mas também há um movimento político para que isso aconteça. Então, também é animador. Dentro das ações do PROCON, eu destaco nossos feirões de limpa-nome. Nós realizamos 2 no ano de 2023 e foram um sucesso. O primeiro feirão foi em março, no mês do consumidor, dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. Nós realizamos o primeiro feirão limpa-nome, era energia e água, né, as concessionárias de energia e de água. E nós conseguimos atender em 2 semanas 8 mil pessoas na sede do Procon Amazonas. Nós tivemos um fluxo intenso, um número substancial de atendimentos, um número de acordos muito positivo, mais de 70% de acordos realizados, e o que mostra que o papel do Estado é fundamental no desenvolvimento dessas políticas públicas de assistência à população. Fizemos outro feirão em outubro, tivemos uns bons resultados, também atendemos mais de 10 mil pessoas. Então, estamos planejando já o feirão para 2024. São ações que, pelo menos no estado do Amazonas, acredito que em todo o território nacional, agradem bastante a população, sobretudo aquela que tem dívida, a mais carente. Então, a gente tem que buscar atender. Isso aqui no Amazonas, o governador Wilson Lima, ele sempre coloca a necessidade de a gente trabalhar muito por quem mais precisa. E a gente tem uma população que precisa do apoio do PROCON, e assim a gente realizou esses feirões. Nós tivemos também uma ação orientativa durante o ano de 2023 inteiro, no comércio local. Acabamos punindo algumas lojas por não respeitar o direito do consumidor, que é natural, faz parte do nosso trabalho, mas o objetivo sempre de orientar, de fazer com que os lojistas entendam, né, o porquê de respeitar aquele direito, a existência daquele direito e a necessidade do respeito dentro da relação de consumo. Então, nós temos esse trabalho também de orientação muito grande no estado do Amazonas. Atuamos em pautas extremamente sensíveis, como o preço da gasolina, que não é só sensível no Amazonas, é sensível no Brasil inteiro, até em muitos lugares do mundo. Mas, especificamente no Amazonas, nós temos atuações pontuais. Nós realizamos uma operação, a primeira operação conjunta PROCON e Polícia Federal, no setor dos combustíveis, visando a questão da prática de cartel, visando exatamente isso. Então, a Polícia Federal hoje já é uma grande parceira do PROCON, nós atuamos de forma conjunta, então a gente sempre busca parcerias para desenvolver a melhor política pública para a população amazonense. E essas parcerias são encontradas no Ministério Público, hoje na Polícia Federal, temos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, temos também com o IPEM,
que tem um presidente atuante também aqui no estado do Amazonas. Temos com várias outras pastas do governo do estado, mas que a gente consegue, de forma conjunta, com a Secretaria de Cidadania e Justiça, apresentar à população resultados efetivos. Então, eu acho que o balanço de 2023 é muito positivo para a defesa do consumidor no estado do Amazonas e também para a defesa do consumidor em todo o território nacional. Nós tivemos expansão da política pública de defesa do consumidor, o que é muito importante, porque volta ao início da nossa conversa, todos nós somos consumidores. E nós estamos vivendo numa grande capital. Você está agora no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Manaus, é uma grande capital, mas nós temos diversos municípios em todo o país que carece de atenção, que carece de desenvolvimento de política pública, sobretudo em áreas que são não prioritárias. Por que digo não prioritária? Porque a gente sabe que a prioridade é educação, saúde e segurança pública. Isso em qualquer estado. O que nós temos na defesa do consumidor é uma necessidade, é uma prioridade, digamos assim, de segundo escalão. A gente tem educação, saúde e segurança pública naquela base, né, de sustentação de boas políticas públicas, e nós temos as demais políticas públicas. No Amazonas, nós temos desenvolvido a política de defesa do consumidor. O Brasil tem sinalizado nesse sentido. O Rio de Janeiro também é um PROCON que tem referência aí no Rio de Janeiro, Brasília, enfim, São Paulo, referência. Nós temos várias referências nacionais e utilizar esses bons exemplos para desenvolver as políticas públicas locais é muito importante. Então, a política vem se desenvolvendo e, com esse desenvolvimento da política de defesa do consumidor no estado do Amazonas e no Brasil, a gente consegue alcançar mais pessoas. Líder de reclamações em Manaus. Esse tempo todo que eu estou aqui, e quando eu pego estatísticas anteriores, a empresa mais demandada é a concessionária de energia elétrica. Houve uma privatização já pouco tempo atrás, e a gente teve ali acentuou a quantidade de problemas em relação à energia elétrica. No segundo colocado do ranking, a gente tem uma alternância da concessionária de águas, porque ela não atua no estado inteiro, ela atua na capital Manaus, que seria onde tem a maior concentração de pessoas, né, no mesmo território, e nós temos as operadoras de telefonia, que têm uma dificuldade na prestação de serviço no Amazonas, em virtude da Amazônia, a gente sabe das dificuldades logísticas, mas não justifica. A gente tem eles ali figurando nessa colocação. E um crescimento muito grande em dívidas que a gente trata aqui no nosso núcleo de superendividamento. E aí eu gostaria de destacar, aproveitando a oportunidade, já relembrando de feitos, é que o PROCON completou neste ano de 2023 um ano do núcleo. Nós fomos o primeiro núcleo de superendividamento dentro de PROCON do Brasil. Então, a gente teve até na época a representante da Secretaria Nacional do Consumidor na nossa inauguração. Isso é um feito muito importante para o Amazonas. A região norte, ela sempre muitas vezes preterida frente a outras regiões, a gente sabe disso, há todas essas questões, é muito dito isso, e a gente tem se destacado aqui no Amazonas, buscando levar os bons exemplos para o resto do Brasil. Então, nós tivemos essa inauguração e agora, neste ano, a gente completou um ano, com mais de 700 pessoas atendidas, mais de 500 acordos realizados, e a cada dia que passa, a gente tem aumentado o número de acordos. Então, isso são números muito positivos, tendo em vista um recorte nacional, tendo em vista um recorte que a gente tem visto econômico e social no Brasil. A pandemia machucou muito, o Amazonas foi também muito machucado. Então, a gente sabe que a questão econômica ela é um fator determinante. A população está endividada ou super endividada, porque há uma diferença, até para quem está nos acompanhando, se você tem uma dívida, você é endividado. Se você tem dívidas e não consegue pagar essas dívidas, de sobreviver, pagar suas contas, se alimentar, ter uma vida digna, você é um superendividado. Então, o superendividado tem um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado está previsto na lei, no próprio Código de Defesa do Consumidor. É como se fosse uma recuperação judicial, fazendo uma comparação empresarial. Uma recuperação judicial, só que da pessoa física. Então, tem condições especiais de negociação da dívida, pagamento dos credores. São condições diferenciadas. Então, a gente tem trabalhado e investido muito nisso no Amazonas, e eu sei, e tenho plena convicção que isso é um investimento do Brasil. Tanto sei que nós temos uma referência de núcleo de superendividados na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e nós temos dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública,
a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, dentro dessa secretaria, tem projetos que estão saindo para fortalecimento desses núcleos. Então, eles estão dando, você apresenta o projeto, você consegue o recurso e fortalece, expande o seu núcleo. Então, isso é um sinal de que o superendividamento está sendo tratado e precisa ser tratado. Mais de 60 milhões de superendividados no Brasil. Público atendido no órgão. Nós temos, ano após ano, uma crescente. Inclusive, no ano, vou dar um exemplo numérico agora de 2022 e 2023. Em 2022, nós fizemos aqui dentro do PROCON cerca de 200 mil procedimentos administrativos. No ano de 2023, nós já superamos os 200 mil, e o ano ainda não acabou. Então, o número de fiscalizações foi maior, o número de notificações às empresas foi maior, o número de atendimentos foi maior. Veja que em 2 meses do ano, nós atendemos quase 20 mil pessoas, fora os outros 10 meses, e mantém uma média entre 4 e 5 mil atendimentos. Então, nós temos substancialmente muitos atendimentos que têm crescido ano após ano. Por que eu atribuo o crescimento? Eu atribuo, sim, a presença que o PROCON Amazonas tem marcado no mercado de consumo, dentro da sociedade amazonense. Muita gente que não tinha acesso, que não conhecia o trabalho do PROCON, está conhecendo, e muito isso graças ao papel que vocês têm de divulgar o trabalho do PROCON, como você está fazendo aqui, como é feito constantemente. Então, a gente divulgando o nosso trabalho, passando informações, a população passa a conhecer e passa a procurar. Então, eu acredito que isso é um fator, mas também acredito que o desequilíbrio econômico que aconteceu pela pandemia acentuou o crescimento de atendimentos. As pessoas passaram a precisar mais do PROCON para negociar, as pessoas passaram a ter mais problemas com as empresas, e esses problemas eles são muitas vezes tratados pelo PROCON. E isso é um fator determinante também. Então, o trabalho que nós estamos realizando frente à sociedade amazonense, de expansão dessa defesa do consumidor, de conhecimento para a população e também para os fornecedores, que é muito importante para que eles respeitem os direitos, é um fator. Mas a gente não pode deixar de falar que o descumprimento desses direitos também acarreta uma procura ao PROCON. Então, esse descumprimento, muito por motivos da pandemia, segundo dados que nós temos, a gente pode falar que são, acho, os 2 principais fatores desse boom, né, dessa explosão de atendimentos e essa explosão de procedimentos que nós estamos tendo na sede do PROCON Amazonas. Listas de material escolar e a dor de cabeça do período. Acredito que aos pais, sim, mas ao PROCON anualmente é uma pauta recorrente nesse período, muito embora as escolas tenham a obrigação de enviar a lista antes da matrícula, ou da rematrícula, para que os pais decidam se vai permanecer na instituição ou não, mas o brasileiro ele tende a deixar muito para a última hora algumas coisas, né? Até por também questões orçamentárias, o 10º saindo, o pessoal vai comprar ali o material escolar dos seus filhos e filhas, etc. Mas o aquecimento dessa pauta realmente é em janeiro, né? No mês de janeiro que os pais começam a procura. E qual é a dica que o PROCON dá? Primeiro era que faça essa pesquisa de preço, porque se você deixar para comprar em cima da hora, é lei de oferta e demanda. O mercado, a economia do Brasil é uma economia livre, de livre mercado. Ou seja, a lei da oferta e demanda, ela está presente na economia. Todo mundo procurando em janeiro e tendo menos produtos, o produto vai subir. Então, a gente tende a encontrar aí um reajuste no valor do material, que é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar em relação ao material escolar, por conta do mercado de um modo geral, fora os aumentos que a gente tem nos deparado com a inflação, né, com todas essas questões econômicas no Brasil. E, para além disso, nós temos também os problemas que aparecem dentro da lista, que não é só o preço, né, do material, mas também aqueles produtos que são de uso coletivo. E aí, o Amazonas ele tem uma legislação específica, ele tem um decreto estadual que trata desta temática, que são produtos proibidos na cobrança, mas também traz uma exceção à regra. E aí eu vou explicar para quem está nos acompanhando, e acredito que em outros estados também há esse regramento. Produtos de uso coletivo, aqueles, por exemplo, copo descartável, papel higiênico, excesso de folha A4 para imprimir prova, essas coisas, a escola deve necessariamente fornecer, porque faz parte da prestação do serviço educacional. Produto de limpeza para limpar o banheiro, esse tipo de coisa. Pode cobrar? Não, não pode cobrar. O giz, agora o pincel que esteja da lousa, não pode cobrar. Por que não pode cobrar? Porque a escola tem que fornecer para poder ter a prestação do serviço de educação. Ocorre
que existem métodos pedagógicos. E métodos pedagógicos, eles trazem processos de aprendizado. E esses processos de aprendizado precisam de alguns produtos. Então, a exceção é justamente essa. Se tiver o pedido de um desses itens da lista, eu dei poucos exemplos, mas tem mais de 60 itens. Algum desses itens na lista, a escola tem que comprovar para os pais a utilização desse item no processo de aprendizado do aluno. Ou seja, é didático pedagógico, a gente não tem como interferir, porque isso daí é autorizado pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação, enfim, por todos os conselhos de educação, não é pelo PROCON, mas eles têm que comprovar aos pais como será utilizado. Então, tem itens proibidos que podem ser cobrados, essa é a exceção, a depender da apresentação de como será utilizado. Apresentei, faz parte do processo de aprendizado, não vai ser utilizado para a prestação de serviço de educação, mas sim para o aprendizado do aluno ou da aluna, e aí, então, o produto ele deixa de ser ilegal a sua cobrança e passa a ser legal porque faz parte do processo de aprendizado. Itens proibidos em listas escolares. Bom, nós temos, por incrível que pareça, tem um determinado nível de educação, né, que pede, por exemplo, argila. Eu vou ter o exemplo da argila, porque é proibido. Aí a pessoa compra 1 quilo, eles usam 200 gramas, entendeu? Usam menos no negócio. Então, isso é um produto que sempre deu muito problema. E a gente conseguiu, ao longo desse tempo, contornar isso. Contornar como? Um diálogo com o sindicato, com o SINEP e com as escolas que não estão sindicalizadas. Há um diálogo constante do PROCON com as instituições de ensino privada. Mas, para além desse diálogo, a gente tem que tratar com responsabilidade também. A gente não pode ter a interferência para além das nossas capacidades. Nós não temos capacidade técnica e aptidão técnica, de fato, para determinar esse processo de aprendizado, como eu disse. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de fazer essa atuação de acordo com a demanda que os pais e responsáveis de mães estão trazendo ao PROCON, mas fazendo com que não interfira nesse processo de aprendizado. Então, nós temos essa dificuldade. Hoje, conseguimos superar. As escolas têm submetido as listas ao PROCON de antemão, pelo menos a grande maioria das escolas, e as principais, as maiores, submetem a lista ao PROCON Amazonas. A gente já faz uma pré-análise dessa lista. A gente já sabe que alguns itens vão ser utilizados e a forma que vai ser utilizado que eles comprovam, mas é importante a informação que a gente sempre dá. Oriente os pais, mostrem para os pais, são informações que eles precisam saber. Não é só o PROCON que precisa saber, os pais precisam saber disso. E talvez o ponto alto do que você tenha me perguntado, o principal desafio do PROCON, e que é de todo o Brasil, é a mudança no formato de ensino. Antes nós tínhamos ensinos tradicionais, livros, né? A lousa de giz passou a ser de pincel. Hoje nós estamos desenvolvendo métodos tecnológicos, principalmente no período de pandemia, que mostrou a necessidade de ter aulas remotas, né? E isso faz com que as escolas tenham optado por métodos de ensino que sejam específicos. Por exemplo, as apostilas da escola, tem métodos que fornecem apostila, métodos que fornecem a licença de um software que você vai utilizar durante um ano. Então, começou a surgir a figura ali da preocupação por parte dos pais e do PROCON de uma venda casada, né? A escola ela pode vender o material, mas ela não pode obrigar que compre o material lá. Mas quando se trata de um método de ensino diferente, por exemplo, um software que é utilizado, que só tem naquela licença, que é uma coisa feita de forma exclusiva para aquela escola, como é que outro vai vender? Não tem como vender, a escola tem que vender. Então, surgiu essa problemática ao longo desses últimos anos. Nós também estamos contornando, conseguindo ali com o Conselho de Pais, explicar essa situação, mostrar que a venda casada é quando condiciona, mas quando é um método de ensino não há que se falar em interferência, porque foi um método de ensino escolhido, então a escola pode optar pelo método, né? Está previsto isso na legislação, e os pais eles podem optar por colocar naquela escola ou não, tem outras opções. É um método tradicional, um método mais tecnológico, etc. Então, dentro dessa temática de desafios, de superação de desafios, eu poderia te falar que essa revolução na educação que tem acontecido diariamente no Brasil tem sido um grande desafio e tem sido superado dessa forma, né? Com diálogo, como disse, mas encarando o problema, encarando a dificuldade de forma responsável. Nós não podemos interferir no processo de aprendizado dos alunos e nós não podemos interferir no método escolhido pela escola. É uma opção por parte dos pais. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado,
tem mostrado aos pais e tem sido bem aceito ao longo desses últimos anos, que a questão dos métodos de ensino, elas são peculiares de cada instituição e que a gente não teria ali como configurar aquilo como uma venda casada. Compras com cartão de crédito. Fato que as pessoas têm utilizado cartão de crédito, o principal desafio é usar de forma responsável. Quando você acaba estourando, entrando ali estourando seu limite, tendo que pagar o mínimo, acaba sendo uma bola de neve. Então, empréstimo consignado, cartão de crédito, são gargalos que devem ser encarados com responsabilidade. Por isso que não é um problema somente econômico, é um problema social. A pessoa tem que saber utilizar aquilo, tem que ter a consciência de como vai utilizar. Muita gente tem dívida justamente no cartão de crédito, ou porque contraiu empréstimos, né? Então acaba sendo ali semelhante. E muita gente contrai empréstimo porque não tem alternativa, isso é um fato. Mas muita gente também contrai empréstimo porque acabou se enrolando financeiramente. Então, destacar a necessidade da educação financeira, a necessidade da expansão dentro do sistema educacional brasileiro de educação financeira. As escolas podem começar a pensar, o Ministério, isso é até uma coisa que sempre há algum tempo eu já venho falando, a necessidade de inserir dentro do sistema educacional brasileiro ideias de educação financeira. Porque hoje nós temos, como disse, 60 milhões de endividados, pelo menos desses 60, uns 40 estão super endividados. É um número muito grande de brasileiros nessa situação e a gente sabe que a educação é a base de tudo. Então, com base no crescimento da educação financeira, do uso responsável, dos seus direitos básicos, o consumidor, a população, o cidadão, a cidadã vai conseguir ter melhor controle disso. Claro que tem situações que vão fugir do nosso controle, que acontece, uma dívida, enfim, por motivo de saúde, para se alimentar mesmo. A gente viu que a pandemia deixou muita gente sem emprego e renda, mas a gente sabe também que muita gente não entrou nessa dificuldade por esse motivo. Então, a utilização responsável, o investimento em educação financeira, por parte dos bancos, há uma necessidade, a FEBRABAN tem investido nisso também, inclusive no Amazonas eles montaram 2 estações do consumidor.gov para a solução de conflitos alternativas, todas custeadas pela FEBRABAN, com o objetivo de realmente expandir plataformas de atendimento à população. E, nesse sentido, a gente tem buscado atuar nessa pauta, que é cartão de crédito, empréstimo, né, que eu digo dívida de um modo em geral, né, à população. E com essa responsabilidade de mostrar à população que eles precisam não só ter atenção na utilização, mas na hora da negociação com o banco, na hora da negociação com a financeira, como é que vai ser realizado. O PROCON tem um núcleo de superendividamento, como eu disse, nós temos o atendimento também para os endividados. Então, quem tiver numa situação difícil, pode procurar o PROCON Amazonas, assim como pode procurar todos os PROCONs que estão sediados nas capitais, nos municípios, no Brasil inteiro. Todos estão capacitados, eu tenho plena convicção disso, até porque houve recente reunião da Secretaria Nacional do Consumidor com o objetivo de fortalecimento dessas questões de tratamento, e a gente tem feito todo esse trabalho. A utilização responsável do crédito, ela é fundamental para que a gente tenha ali uma solução, ou pelo menos paliativa, para essa problemática que o brasileiro tem enfrentado, que é o endividamento e o superendividamento. Pagamentos com Pix. Tem ocorrência, tem muita ocorrência, na verdade, e aproveitando, até vou responder uma pergunta que você tinha feito, que acabei não respondendo, que é a questão do parcelamento, né, do valor a ser cobrado, método de pagamento, etc., que tem relação com o Pix direto. Então, inicialmente, a Lei 13.455 de 2017, sancionada no então governo do presidente à época, Michel Temer, permitiu a cobrança de diferentes valores pelo mesmo produto, a depender da forma de pagamento. Ou seja, se eu vou pagar no cartão, pode ser mais caro do que se eu for pagar no dinheiro. É possível, no dinheiro em espécie. A lei garante, surgiu uma lei, antes não era, agora é possível. É claro que há uma razoabilidade nessa cobrança, para que ela não se torne abusiva, e a razoabilidade são aquele percentual de taxas que o cartão cobra, né, as negociações, não pode ser 50% mais caro, entendeu? Porque a gente sabe que não há essa cobrança. Ou então que o estabelecimento comprova que ele está tendo essa cobrança de 50% mais caro. Mas há sim essa possibilidade de diferentes valores para o mesmo produto, a depender da forma de pagamento. E o Pix surgiu posterior a essa lei. Então, a gente não tem a regulamentação do Pix nesta lei.
Por que eu estou te falando isso? Porque surge muita demanda no PROCON de que a pessoa está cobrando mais caro para pagamento no Pix. E a orientação, por não ter uma regulamentação legal nisso, é que a gente se assemelhe ao dinheiro, que não cobre mais caro por ser no Pix. Se você optou por aceitar Pix, é uma opção do lojista, né, do comerciante, mas ele não pode onerar o consumidor. Essa é a orientação que o PROCON tem dado ao comércio, e de um modo geral ela tem sido cumprida, a gente não tem enfrentado problema com isso. O que o Pix também trouxe no Amazonas e no Brasil como um todo foram os golpes, né? Nós temos diversos golpes que são aplicados por Pix ou por boletos falsos. Então, que a população esteja bastante atenta no ato da transferência, se o favorecido corresponde àquela pessoa que ele espera, para que ele não caia no golpe. Por quê? Caiu o Pix na tua conta, se eu fizer um Pix para a tua conta, foi criado justamente para ser um método rápido de transferência. Então, eu não vou conseguir reaver, porque não dá para estornar. Entendeu? Precisa ali ter um processo no banco, comprovação. Aí o banco vai entrar em contato contigo e vai dizer, ei, o dinheiro não é teu, devolve. Aí ele vai dizer, não, e se tu disser, não vou devolver, aí eu tenho que ir para a justiça. Enfim, há um processo mais complexo nessa devolução, não é um simples estorno como a gente fazia numa TED, então, demorava, né, para cair. Então, a população ela tem que ter atenção na utilização do Pix. A principal dica do PROCON é atenção. Veja o favorecido que você está botando, veja se o favorecido, seja no Pix ou no boleto que você vai pagar ou transferir, esteja atento ao seu favorecido, se o banco corresponde àquele, porque tem muita gente aplicando golpe e muita gente tem caído em golpe. Isso tem um número crescente aqui de reclamações, e a gente sempre tem trabalhado em parceria com a Polícia Civil, né? Porque como é um golpe, é um crime, é apurado pela polícia e não pelo PROCON, mas sempre orientado ao consumidor também. Em alguns casos, o banco tem responsabilidade, nós não podemos ignorar a responsabilidade do banco, e nós fazemos essa atuação frente ao banco para ajudar o consumidor, né? Para tratar esse problema do consumidor. Mas nem sempre é possível ter uma conciliação, depende também do perfil do cliente, da situação, cada situação é uma situação. A gente trata as demandas de forma individual. Então, dentro desse sentido que eu estou te colocando, o Pix é um ponto favorável, porque facilitou a vida de muita gente, mas é um ponto de um sinal de alerta, de atenção da população na sua utilização, para que não caia em golpes. Canais de denúncias. Bom, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o PROCON. Vou dar todos os canais de atendimento aqui, oficiais, que é os que você deve entrar. Vou começar pelo telefone 0800 092 1512, Avenida André Araújo, número 1500, bairro Aleixo, é a sede do PROCON Amazonas. Ela funciona de 8 às 14 para atendimento ao público. O expediente se estende, mas o atendimento ao público funciona de 8 às 14. Portanto, tanto o número do 0800 quanto o atendimento presencial se dá nesse horário. Mas é importante que os consumidores também estejam atentos, que nós temos outros métodos de contato, que são as redes sociais, PROCON Amazonas, Instagram, Facebook e Twitter, e nós temos o www.procon.am.gov.br, onde o consumidor pode realizar a sua denúncia no site, sem precisar sair de casa, do trabalho, aonde ele estiver, ele consegue realizar a denúncia. Então, esses são os canais de atendimento. O PROCON está aqui de portas abertas à população. Vamos sempre lutar pelo direito de todos os amazonenses, de todos os brasileiros. Isso não é uma postura do PROCON Amazonas, é uma postura de todos os PROCONs da região norte, da região nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, todas as regiões do Brasil, elas têm uma integração. Esses PROCONs, eles são integrados, são participativos, são unidos, e isso fortalece a defesa do consumidor. Então, se você está no seu estado nos acompanhando e tiver um problema, pode procurar o PROCON, leve seus documentos pessoais, seu comprovante de residência e documentos que comprovem que o que você está falando é verdade, porque precisa comprovar. Tem uma dívida, estão me cobrando de forma errada. Leva essa dívida, leva a cobrança, né, o que você recebeu, que está equivocada, para que a gente possa fazer o procedimento administrativo. Da forma que funciona aqui, funciona nos outros estados. Então, nós temos aí todo um aparato estatal no Brasil funcionando para tratar os problemas dos consumidores brasileiros.